Você já se perdeu numa conversa entre desenvolvedor e especialista de negócio tentando associar o que um falava com o que o outro entendia? Enquanto um fala entidade, o outro fala cliente e no final todo mundo entende uma coisa diferente? Então já fecha o chat que você vai mandar a mensagem escondida para o seu líder perguntando o que quer dizer nosso número, que o vídeo já vai começar. Olá devs, eu sou Bernardo Lobato e esse é o terceiro vídeo da nossa série Dominando o DDD. Nos vídeos anteriores a gente tentou fundamentar e entender as motivações por trás do surgimento do DDD e detalhamos o que é domínio dentro dessa abordagem. Link aqui no card. Resumidamente, o Domain Driven Design, ou DDD, surgiu como uma abordagem para lidar com a complexidade crescente de sistemas de software, focando sempre no entendimento profundo do negócio. Sua principal motivação é alinhar as decisões técnicas com as necessidades reais da aplicação, colocando o domínio, ou seja, o conhecimento central e as regras que regem aquele negócio, no centro do processo de desenvolvimento. Ao modelar o software a partir dessa base de entendimento, criamos uma base sólida, muito mais expressiva e muito mais evolutiva para o nosso sistema. E hoje vamos falar do segundo pilar do DDD, que é a linguagem ubíqua. Em DDD, a linguagem ubíqua é uma linguagem comum, compartilhada entre desenvolvedores, especialistas de negócio e qualquer outra pessoa relevante ali dentro do contexto do desenvolvimento do meu projeto. O conceito é extremamente simples, basicamente isso. Especialistas de negócio e de tecnologia precisam falar a mesma língua. Vamos detalhar um pouquinho mais. Essa linguagem ela é um meio termo entre o mundo real e o software. Ela deve ser refletida em todas as conversas, documentações, diagramas e principalmente no código. É com essa linguagem que vamos modelar o nosso sistema. Tá bom, mas por que essa tal linguagem ubíqua é tão importante a ponto de se tornar um pilar dentro do desenvolvimento com DDD? Isso é fácil de explicar, porque se comunicar mal gera sistemas ruins, simples assim. Gera mal-entendidos no código, gera ambiguidades, gera bugs causados por má interpretação. E como vimos no segundo vídeo dessa série, eu posso ter o melhor código do mundo, que implementa 1000 padrões de projetos que passam em todos os code reviews. Mas ele não serve para absolutamente nada se o problema que ele resolve foi mal compreendido. A linguagem ubíqua é uma ponte entre o domínio do problema e o domínio da solução. Ajuda a identificar os conceitos centrais, que depois eu vou poder traduzir nos meus domínios e subdomínios, e entender como o negócio realmente funciona. Além disso, estimula um código mais limpo, coeso e realmente orientado a domínio. Certo, mas como eu documento essa linguagem no meu fluxo de desenvolvimento? A primeira etapa é conversar com os especialistas de domínio nas sessões de refinamento, nas sessões de discovery. Perguntar, escutar e observar. Perceba que, mesmo entre eles, os especialistas de domínio, pode haver discrepância entre as definições das entidades. Portanto, não se assuste se termos utilizados há muito tempo no negócio para especialistas de domínio diferentes representarem também coisas diferentes. É aqui que o nosso papel é importante. Somos nós que vamos iniciar essa discussão e desambiguar esses termos. Por exemplo, para um especialista de domínios, o termo cliente pode se referir somente a usuários cadastrados, usuários que usam o sistema no dia a dia, enquanto que para outro departamento, o termo cliente pode definir uma empresa, uma pessoa jurídica na qual o meu negócio tem um relacionamento e que consome os nossos serviços e que pode ou não ter um ou mais usuários cadastrados utilizando o nosso sistema. E é aí então que vamos universalizar esse termo. Vamos atribuir a essa entidade cliente um valor válido e que todos ali naquele projeto entendam e fiquem satisfeitos com essa definição. Em seguida, começamos a mapear os termos, conceitos e regras que se repetem e fazem sentido para o negócio. Quanto menos jargões de tecnologia a gente tiver conceitualmente ali no nosso código, melhor. Vejamos, nesse exemplo do cliente que a gente utilizou, o que definiria um cliente para esse negócio? Qual que seria a identidade desse cliente? Seria um CNPJ? Seria um usuário cadastrado? Seria um ID único que eu mesmo defino? Seria um código que vem de um outro sistema, de um outro lugar que simplesmente integra com a gente?
É aqui que precisamos estabelecer isso. Algumas dicas práticas, então, de como a gente pode ajudar a definir e a desambiguar esses termos. Primeiro de tudo, evite termos genéricos como data, info, thing, object. Prefira nomes que sejam relevantes para o negócio, como pedido, cliente, transação financeira, carrinho. Refatore esse vocabulário constantemente, sempre que perceber que ele evoluiu, que ele mudou de alguma forma. Crie, junto com o seu time, uma wiki ou um glossário colaborativo para que todos tenham fácil acesso, tanto para consultar quanto para sugerir novas modificações. Acho que aqui entra o ponto mais importante do vídeo, tá bom? A linguagem ubíqua, ela não é só para conversar, ela não é só para documentar, ela deve fazer parte do seu código. Não adianta muito você passar sessões e sessões de discovery, de refinamento, definindo essa linguagem, definindo esse glossário, termos, entidades e conceitos, se na hora que passar para o time de desenvolvimento ele não tiver todo esse conhecimento e criar entidades ali com os nomes a seu bel prazer. Se o seu domínio diz que é transação, se o seu domínio diz que é cliente, então crie entidades chamadas transação e cliente. Agora, sendo bem preto no branco, o que eu quero dizer aqui é que as suas classes, métodos e variáveis devem refletir e usar os mesmos termos definidos nas conversas com os times de negócio. Por exemplo, se no nosso domínio nós temos a entidade carrinho de compras, nós vamos criar uma classe carrinho de compras dentro do nosso código. Nada de utilizar shopping bag, basket, cart model dentro do nosso código. Isso quebra a linguagem ubíqua. Já estou vendo a galera que coda em inglês aí torcendo o nariz. Mas isso tudo, tá, gente, é por uma boa causa. Todo esse alinhamento, ele facilita a leitura e o entendimento do código, um refactoring mais seguro, uma suíte de testes mais segura também, além de facilitar bastante uma colaboração entre o nosso time técnico de desenvolvedores e o nosso time de negócios. E a gente também ganha de quebra uma excelente manutenibilidade no nosso sistema, facilitando até a integração de novos desenvolvedores que cheguem no projeto, diminuindo a curva de aprendizado deles. Um dos maiores cuidados que devemos ter no uso da linguagem ubíqua é que ela não é uma linguagem estática. Devemos nos policiar e sempre evoluir essa documentação quando a linguagem evolui, e jamais se sentir acomodado quando já tivermos mapeado ali boa parte do domínio e achar que agora não precisa mais atualizar. Muito cuidado com isso. Um outro cuidado que a gente tem que ter é sempre, na medida do possível, evitar usar sinônimos dos termos que a gente ouve no domínio. Se para um cliente utilizar o termo assinatura faz sentido, então utilize um termo assinatura. Não substitua por sinônimos como contrato ou transação, por exemplo, nesse contexto. É importante que todo time, tanto de negócio quanto de tecnologia, usem a linguagem ubíqua no seu dia a dia de forma disciplinada, tá bom? É importante também mantermos os nossos diagramas, a nossa documentação, aderente com essa linguagem ubíqua também, trazendo os termos definidos lá para dentro da nossa documentação. E é importante manter essa documentação de fácil acesso para todo mundo. Como já comentei anteriormente, podemos criar uma wiki colaborativa, podemos deixar um documento Markdown ou MD versionado dentro do nosso código, onde a gente pode evoluir essa documentação, essa linguagem e comitar juntamente com o nosso projeto. Eu, particularmente, quando eu sou responsável por essa documentação, procuro manter sempre junto com os diagramas de arquitetura, no mesmo espaço de documentação, ou versionado no código ou numa wiki colaborativa. E para finalizar, vimos aqui que a linguagem ubíqua é o coração da comunicação entre negócio e tecnologia. É o que transforma o conhecimento do domínio em código de forma clara, precisa e principalmente confiável. E se você achava que para codar era só dar nome às coisas do jeito que eu acho que é, espero que esse vídeo tenha te feito refletir um pouquinho sobre isso e mostrado que pode ter muita coisa por trás. Mas por enquanto é isso, gente. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Se curtiu, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com o seu time, com o seu tech lead e comenta aqui embaixo como é a comunicação com o seu time. Vocês utilizam a linguagem ubíqua? Já tinham ouvido falar? E como que você documenta isso? Coloca aqui nos comentários que eu estou bem curioso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.